bicho vai pegar! Tomei esporro aqui, o bloco passou muito tempo. Mas agora pra gente fechar a aula, tá? Presta atenção numa coisa. Vou repetir de novo. Depois de eu ter ministrado essas aulas com crimes estranhos, se você parar para pensar, como eu falei já, normalmente vamos falar de corrupção passiva, vamos falar de corrupção ativa, vamos falar de contrabando e descaminho, embora não seja atribuição da Polícia Civil. Não é à toa, tá? Então, preciso que você entenda. Confie em mim. Eu não estou fazendo isso aqui de marinheiro de primeira viagem. Eu tenho 7 anos, em junho eu faço 7 anos de concurso público, desde 2013. Aliás, 7 anos não, minha vida inteira eu fiz concurso, né? Fiz prova para o Colégio Pedro II, fiz prova para a UERJ, mas assim, de concurso público para carreiras, tem até mais, que eu fiz concurso para estagiário do Ministério Público Federal e Estadual. Fui aprovado nos dois, graças a Deus, mas também fui reprovado em muitas coisas. Então eu tenho uma experiência, então confie em mim, tá? Volto a dizer, não é para você deixar de estudar os outros crimes. Você precisa estudar, tem um material do Fred, dá uma olhada. Mas o que eu passei aqui para vocês é o trivial. O que você precisa saber com certeza, beleza? Então vamos lá, presta atenção, trouxe palavras-chave, volta pro slide lá. Coloca o slide, divide comigo aqui. Rapaziada, aqui eu trouxe um quadrinho eu vou te mostrar as palavras-chave, vou te mostrar qual é o crime e depois a gente vai resolver a questão. Para quê? Para te mostrar como é que a banca cobra e como é que fica ridículo depois que você aprende isso. Se você não tivesse esse toque, o que ia acontecer? Esses crimes iam cair no esquecimento e você ia se enrolar na hora da prova. Mas agora você não vai mais. Beleza? Se a questão vier falando apropriar, desviar ou subtrair, vinculado a um funcionário público, nós estaremos falando do crime do lado direito, peculato. Se a questão trouxer a palavra exigir, vinculado a um funcionário público que não seja da administração fazendária, e aqui é importante isso, que não seja vinculado a tributo, a gente está falando de concussão, beleza? Não esquece que se tiver um exigir lá com tráfico de influência, não dá mole, vou falar daqui a pouco. Exigir, concussão. Se o verbo for solicitar, receber, está faltando uma vírgula, aceitar promessa, corrupção passiva. A Ana está balançando a cabeça aqui porque ela assistiu a aula. Se o verbo for sentimento ou interesse, se a palavra for sentimento ou interesse pessoal, temos o crime de prevaricação. Lembra do exemplo do Bruno Henrique? Beleza. A Ana com Wagner Moura, prevaricação. Se a palavra for indulgência, condescendência criminosa. Se for patrocinar, advocacia administrativa. E se houver pretexto de influir, tráfico de influência. Questão. Vamos começar. A questão é de 2012. Na verdade, eu peguei essa questão como primeira para mostrar para vocês como é que as palavras-chave mudam tudo. Alternativa A. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem, constitui crime de prevaricação. Volta lá, solicitar, receber e aceitar, corrupção passiva, certo? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, constitui crime de corrupção passiva. Não tem nem o que falar, né? Corrupção passiva, você recebe um dinheiro, você solicita um dinheiro. Mas, satisfazer interesse ou sentimento pessoal, prevaricação, exemplo do Bruno Henrique. Solicitar, exigir, bababá, a pretexto de influir. Última linha, constitui crime de tráfico de influência. Qual a gabarito, Ana? Alternativa C, muito bem. Ana, porra, que aluna excepcional. Alternativa D, patrocinar, direto ou indiretamente, constitui crime de condescendência criminosa. Patrocínio é sinônimo de? Sinônimo não. Lembra o que? Advocacia administrativa. Patrocinador. O advogado é o patrono. Ele patrocina
Interesse privado perante a administração pública. O exemplo dado, o Bruno tentando acelerar o procedimento dele de uma aquisição de uma arma. Patrocinar a advocacia administrativa está errado. Deixar funcionário público por indulgência. Indulgência, pena. Certo? Advocacia administrativa? Negativa. A Ana já está respondendo aqui. Indulgência, condescendência criminosa. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aí agora, questão de 2009. Um servidor público que exigiu para si, em razão da função ou vantagem indevida, na hipótese acima, esse servidor constitui o crime de concussão. Beleza? Concussão. Tranquilo, Ana? No crime de corrupção passiva, aí entra uma questão lá de trás que eu mencionei com vocês. Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional, a pena será aumentada de 1/3. 1/3. Bruno, você é louco, você está me mandando a questão de 2009 da banca, não faz o menor sentido isso. Eu vou te mostrar o porquê que faz o sentido. Em 2019, a mesma banca cobrou a mesma fração numa alternativa. Então olha só como é que você consegue aprender a banca. Aprender como é que a banca cobra. Qual é a fração da majorante da corrupção passiva? Alternativa A, 1/3, 2009. Olha a alternativa C. No crime de corrupção passiva, a pena é aumentada de 1/3. Se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Esse era o gabarito. Beleza? E aí vamos lá. Vamos comentar as outras alternativas. Alternativa A. Não se equipara funcionário público para efeitos penais que exerce emprego em entidade paraestatal. Está errado. 327, parágrafo 1º. Tá? E aí, vamos lá. Alternativa B. Sentimento pessoal. Sentimento pessoal, prevaricação. O que ele falou? Desculpa, pessoal. O que ele falou? Condescendência criminosa. Está errado. Alternativa D. Indulgência. Indulgência tem a ver com o que, pessoal? Volta lá. Indulgência com condescendência criminosa. Ele falou que a indulgência, na alternativa D, olha lá, pratica o delito de prevaricação. Está errado. Aqui a alternativa E, eu trouxe para vocês, para mostrar que esse também é um crime que eu não abordei, tá? Porque eu só vi, salvo engano, nessa alternativa, mas é importante que você saiba que já cobrou. Se já cobrou, é importante você passar o olho. Crime de abandono de cargo público, tá? Então aqui, não constitui crime contra a administração pública abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei é um crime contra a administração pública. Não me recordo qual é o tipo penal que está, mas está lá 325, 324, por ali, dá uma olhadinha ali, só para você conhecer o tipo penal. Mas aqui, como eu falei, eu preciso que você aprenda a fazer prova. Se você soubesse, por exemplo, só as palavras-chave, você já mataria a alternativa B e a alternativa D. Você já reduz a tua chance de erro em uma quantidade absurda. Concorda comigo? Tem 5 alternativas, você reduz a tua chance de acerto em 60%, né? Aumenta a tua chance de acerto em 60%. Um servidor público estadual apropriou-se de um computador do qual tinha posse em razão do cargo, a fim de entregá-lo como presente para sua esposa. Qual foi o delito praticado por esse servidor, Ana? Apropriou, peculato. Ah, meu Deus do céu. A Ana hoje vai sair daqui formada e gabaritando a prova. Na formatura vocês vão encontrar com a Ana lá, fazendo bico, querendo mais um saláriozinho para compatibilizar com os 25 líquidos que ela tira aqui no curso. O funcionário público que se apropria de dinheiro, valor, ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo, ou que desviá-lo, em proveito próprio ou alheio, responderá pelo delito de... Mesma prova. 2019, cargos diferentes cobraram a mesma coisa. Qual é o verbo? Peculato. A Ana até desprezou a questão, fez uma cara de tipo, pô. Dentre as alternativas a seguir, assinale a incorreta. Ano 2019, Polícia Civil do Espírito Santo também. Ana, alternativa A. O jurado pode ser responsabilizado criminalmente por crime de corrupção passiva, Ana? Falei com vocês, jurado, mesário, estagiário. Não dá mole, beleza?
Alternativa B. O funcionário público que não dispõe da posse de determinado bem, porém se vale da facilidade que sua condição de funcionário público proporciona para subtrair para si ou para outrem, comete o crime de peculato furto. Ana está falando aqui, corretíssima alternativa. E aí vem o verbo, subtrair, peculato furto, valendo-se da condição de funcionário público. Ocorre concussão, mesmo se a exigência para si ou para outrem versar sobre vantagem devida. Olha que pegadinha da banca. Não, pessoal. A vantagem tem que ser indevida. Indevida. Beleza? Se a vantagem for devida, a gente pode falar de exercício arbitrário das próprias razões, que é outro crime lá praticado contra a administração da justiça, salvo engano, 357. Mas, enfim, estou trazendo para vocês verem como é que a banca cobra. Vantagem devida. Mas você não precisava nem disso. Você ia saber que essa era errada, por quê? Vamos supor que essa a Ana deu mole, não sabia. Mas vamos para a de Ana. Pratica o delito de corrupção passiva o funcionário público que solicita para si ou para outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, mas em razão dela, vantagem indevida. Tá certo, Ana? Então, se a A tá certa, a B tá certa e a D tá certa, por óbvio. Então, pela palavra mágica, subtrair, você consegue saber que a B tá certa. Pela palavra mágica, solicitar, você consegue saber que a D tá certa. Só aí a gente aumentou em 50% de chance a nossa margem de acerto. Beleza, pessoal? Agora, funcionário público que retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício para praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Prevaricação. A Ana tá voando, meu Deus do céu, tá voando mais que o Bruno Henrique. Prevaricação. Cara, eu vou terminar essa aula de hoje. Vocês vão ficar de saco cheio de fazer essas questões. Faltam mais umas 8, 9. Vocês vão olhar, cara, que ridículo. É ridículo porque eu estou te mostrando aqui. Esses crimes ninguém estuda. Ninguém estuda. Só que se você gravar a palavra-chave, você mata o crime, porque nem o examinador não sabe mais que isso. Então ele cobra a letra da lei. Beleza? E, em vermelho de novo, Ana. Satisfazer interesse e sentimento pessoal é o que, Ana? De novo? Ué, 2019, Polícia Civil do Espírito Santo? Pois é, pessoal. Mas eu vou ler para vocês a questão. Olha o tamanho da questão. Você lendo 100 questões, fazendo prova de português, fazendo prova de informática, cansado, interpretação de textos, aqueles textos imensos, gravando prazo que nem um louco. Se você tiver a palavra-chave, você já consegue ir para a questão. Mas preste atenção, leia com calma. Não saia desesperado também, porque você pode se arrebentar. Se você vir um solicitar ali e tiver junto a pretexto de influir, mas no texto desse você não viu a pretexto de influir, tu vai marcar corrupção errado. Beleza? Então olha só a questão. Determinado tipo penal previsto no Código Penal possui o seguinte enunciado: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Determinado servidor público do setor administrativo da Justiça do Trabalho deixa de publicar edital relativo à intimação de um amigo pessoal, para que este ganhe mais prazo de tempo no processo em que responde. A esse fato criminoso cometido pelo servidor em questão, dá-se o nome do tipo penal de prevaricação, sentimento pessoal. Eu não falei, pessoal, mas quando a pessoa faz para satisfazer interesse, só para ficar claro, porque pode ser que venha uma questão assim, seria, entre aspas, o olho grande da pessoa. Vamos supor, chega para você uma situação de uma ocorrência referente ao dono do supermercado Pão de Açúcar. E aí você fala, porra, vou tratar isso aqui dessa forma, porque lá na frente pode ser que ele me deu a vantagem. Ele tem um interesse, um olho grande, em deixar ele praticar um ato de ofício. Mas veja bem, não houve oferecimento, não houve nada. Porque se houver, a gente vai falar de outro crime. Sentimento e interesse pessoal, prevaricação. Beleza? 2018, técnico de segurança TRT, primeira região aqui, Rio de Janeiro. Abelardo, servidor público lotado na vara do trabalho de Porto Real, aproveita para apropriar para si, enquanto os demais servidores estavam em horário de almoço, um dos computadores do tipo laptop que haviam ali depositados em juízo, após a penhora de bem de parte reclamada em processo trabalhista. Embora tivesse ele a função de zelar e conservar tais objetos, esse servidor cometeu o crime em tese de acordo com o Código Penal brasileiro. Qual foi o crime?
Peculato. Ele se apropriou de um bem, certo? Ele era o guardião. A Ana porra, a Ana tá demais, cara. Ou essa matéria é muito fácil, ou a Ana é muito interessada. Eu não sei, cara. Você sabe explicar muito bem. A Ana falou que eu tô explicando direitinho. Então é por isso que tá fluindo. Mas vamos lá. Obrigado, Ana. Em relação aos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, assinale a alternativa correta. Se o funcionário público se apropria de bem particular, de quem tem a posse em razão do cargo, comete furto e não peculato, pois esse último só se configura em caso de subtração de bem público. Lembra que eu falei do exemplo da minha história, que eu peguei como estagiário, do policial que subtraiu um cordão? Lembra? Peculato, furto? Olha o que a banca disse. Funcionário público se apropria de um bem particular, que tem a posse em razão do cargo. É furto. Não é peculato, porque só cabe peculato se o bem for público. Errado. Errado. Tranquilo? Ao contrário do furto, o peculato admite a forma culposa. Quantas vezes eu repeti isso aqui? Várias. A Ana falou várias. Vocês verem, pessoal. Então, o peculato admite forma culposa, esse é o gabarito. É pressuposto da prevaricação a obtenção de vantagem econômica. Prevaricação, sentimento e interesse pessoal. Tem dinheiro? Tem vantagem econômica? Negativo, a Ana já falou, pode ser corrupção ou concussão. Não esquece, Ana. Considera-se funcionário público para efeitos penais apenas quem exerce cargo, função ou emprego público de forma efetiva e remunerada, Ana? Então, se for um estagiário da Defensoria Pública que não recebe dinheiro voluntário, é funcionário público para fins penais? Beleza, gabarito, letra C.